Comecei a escrever como uma forma de organizar minha mente. Pequenos registros do cotidiano, detalhes que pareciam irrelevantes, mas que me davam uma sensação de controle. O primeiro caderno encheu rápido, e então passei para outro, depois outro. Não era nada demais. O cheiro do café pela manhã, o barulho dos vizinhos, a forma como a luz do sol cortava minha sala em determinadas horas do dia. A rotina seguiu tranquila até que, certo dia, ao reler as anotações, algo me incomodou. Um detalhe pequeno, mas que não fazia sentido. Havia registrado que um gato preto me observava da sacada do prédio em frente, mas eu não lembrava desse momento. Eu teria notado um gato ali. Sempre observei aquele prédio, suas janelas apagadas, seus poucos moradores discretos. Mas talvez eu tivesse apenas esquecido ou anotado errado. Nos dias seguintes, a estranheza cresceu. Pequenos detalhes surgiam no caderno sem que eu me recordasse de tê-los vivido. Uma senhora de vestido azul que teria esbarrado em mim no mercado. Uma música específica tocando no rádio. Um homem parado na esquina segurando um jornal velho demais para aquele dia. Eram descrições detalhadas, mas na minha memória não existiam. Tentei me convencer de que estava apenas me confundindo. Talvez estivesse absorvendo informações de maneira automática, sem me dar conta. Talvez minha mente estivesse cansada. No entanto, a sensação de ser observado começou a crescer. Não via ninguém, mas sempre que me sentava para escrever, um arrepio subia pela minha espinha. Como se houvesse alguém por perto, atento a cada palavra que eu rabiscava. Então veio a noite em que acordei com um sussurro. Um som arranhado, rouco, perto do meu ouvido. Saltei da cama, acendi as luzes, procurei pelo apartamento inteiro. Nada. Voltei para o quarto, o coração martelando no peito. Olhei para o caderno sobre a mesa de cabeceira. A última anotação me fez gelar. Ele está começando a perceber. Meu corpo congelou. Eu não tinha escrito aquilo. Eu jamais usaria aquelas palavras. A caligrafia era minha, a tinta era a mesma, mas aquela frase não saíra da minha mente. Uma onda de pavor subiu pelo meu peito e tive que cobrir a boca para não gritar. Alguém estava escrevendo em meu caderno. Alguém estava me vigiando. No dia seguinte, tentei ignorar. Segui minha rotina. Fui trabalhar, voltei para casa antes do pôr do sol. Mas ao abrir o caderno novamente, lá estava outra anotação desconhecida. Ele ainda duvida. Meu estômago se revirou. Não havia como aquilo ser um jogo da minha mente. Fechei o caderno e joguei dentro da gaveta mais funda que encontrei. Não escreveria mais. Não daria abertura para aquilo. As noites seguintes foram angustiantes. O silêncio da madrugada parecia mais denso, pesado, carregado de uma presença invisível. Eu me forçava a ignorar a gaveta, a fingir que nada estava acontecendo. Mas então vieram os sonhos. Sonhos vívidos, onde me via escrevendo compulsivamente, como se algo me obrigasse. Quando acordava, sentia os dedos doendo, como se realmente tivesse segurado a caneta por horas. Depois de uma semana evitando o caderno, cedi à curiosidade e abri a gaveta. Ele não estava mais lá. Meu coração disparou. Vasculhei a gaveta, joguei os papéis no chão, revirei tudo. Nada. Saí do quarto ofegante, tentando raciocinar. Eu não tirara aquele caderno dali. Eu tinha certeza absoluta. A campainha tocou. Um som seco, curto. Me aproximei da porta, hesitante. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Nenhum som de passos, nenhum sinal de vida. Abri a porta com cautela e me deparei com o caderno no chão. Fechado, intacto. Peguei-o com mãos trêmulas e antes mesmo de abri-lo, senti o peso de algo diferente ali dentro. Folheei as páginas com dedos inquietos. E então, parei. A última anotação me fez sentir um frio impossível de descrever. Agora ele sabe. Ao escrever aquele nome desconhecido no diário, um som surdo atravessou o quarto. Por um segundo, pensei que fosse minha imaginação. Mas então,
As batidas começaram. Fortes, pesadas, insistentes. Eram como punhos se chocando contra a madeira da porta. O ar ficou gelado de repente, e uma pressão invisível apertou meu peito. O silêncio que se seguiu foi pior que o próprio som. Tentei engolir em seco, mas minha garganta estava seca. Minha mão tremia sobre o diário aberto, a tinta ainda fresca no papel. Eu não conhecia aquele nome. Nunca o tinha ouvido antes. Mas senti uma urgência incontrolável de escrevê-lo, como se algo tivesse guiado minha mão. Agora, algo do outro lado da porta sabia que eu havia feito. Então, vi. No chão, pegadas. Molhadas, como se alguém tivesse saído de uma tempestade e entrado direto no meu quarto. Mas eu estava sozinho. A porta ainda estava fechada. As marcas começavam perto da escrivaninha, a poucos passos de onde eu estava sentado, e seguiam lentamente em minha direção. O ar ao meu redor ficou denso, como se algo estivesse se formando, tomando forma dentro da própria escuridão. O silêncio não era mais um vazio, era carregado de uma presença, algo que me observava sem precisar de olhos. O som das batidas cessou, mas em seu lugar veio outro som, um gotejar lento, vindo de cima. Levantei o olhar. No teto, uma mancha escura se alastrava, pingando uma substância espessa. Os pingos caíam na cama, no chão, sobre minhas mãos. O cheiro de ferro invadiu minhas narinas. Sangue! Eu queria me afastar, mas as pegadas estavam cada vez mais próximas. A luz da lâmpada piscou uma, duas vezes, até apagar completamente. O breu tomou conta do quarto. Meu coração martelava contra o peito. Um frio cortante envolveu minha pele, como se mãos invisíveis estivessem se fechando ao meu redor. A madeira rangeu. Um passo. Depois outro. Algo estava ali, a poucos centímetros de mim. A escuridão era absoluta, mas eu podia sentir. O cheiro de terra úmida, o ar rarefeito, o peso da presença. E então, um sussurro. Meu nome. Baixo, arranhado, como se a própria noite tivesse se dobrado para cochichá-lo em meu ouvido. Eu não respirei. Não me mexi. Mas algo tocou meu ombro. Um toque gelado, úmido, que queimou como gelo. Minha visão se acostumou um pouco à escuridão. E então eu vi. No canto do quarto, uma silhueta. Alta, magra, com membros impossivelmente longos. Os olhos. Não havia olhos, apenas buracos negros afundados no rosto. Da boca escorria algo escuro, gotejando no chão, misturando-se às pegadas encharcadas. O nome. Eu nunca deveria tê-lo escrito. Eu tentei me levantar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondeu. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse me segurando. A figura se moveu, sem fazer som, como se deslizasse pelo chão. Estava perto. Muito perto. Ela ergueu a mão. Os dedos eram longos, ossudos, com unhas que pareciam lascas de pedra. E, sem aviso, cravou-os no meu peito. Eu tentei gritar, mas nada saiu. Uma dor absurda me rasgou por dentro, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. A figura inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando, e puxou sua mão para fora. Algo veio junto. Minha visão escureceu. Meu corpo cedeu. Mas eu ainda estava ali. A figura segurava algo entre os dedos. Algo que pulsava, translúcido, quase etéreo. Meu reflexo estava dentro dele. Eu vi meu próprio rosto se dissolvendo, se apagando. Meu corpo caiu para trás, mas eu continuei de pé. Não dentro dele. Não dentro do quarto. Mas do outro lado. A figura se afastou, levando consigo a última parte de mim. E então desapareceu. O quarto voltou ao normal. A luz piscou e se estabilizou. O sangue sumiu. As pegadas desapareceram. Mas eu não estava mais lá. A porta se abriu lentamente, sem ninguém para ver. No chão, o diário ainda estava aberto. E onde antes estava meu nome, agora havia outro. Outro nome desconhecido. E, do lado de fora, começaram as batidas.
As páginas do diário estavam amareladas pelo tempo, frágeis ao toque. O cheiro de papel antigo misturava-se ao ar parado do quarto. Eu o encontrei em uma caixa empoeirada, entre objetos que pertenciam ao meu avô. Nunca soube que ele mantinha um diário. Curioso, sentei-me à escrivaninha e comecei a folhear. Algumas páginas estavam manchadas, a tinta borrada por algo que parecia ser água. Mas as palavras ainda estavam ali, intactas o suficiente para serem lidas. Relatos de dias comuns, notas sobre o clima, pequenas histórias da vida pacata que ele levava. Até que, nas últimas páginas, o tom mudou. Os parágrafos tornaram-se curtos e regulares. A caligrafia, antes firme, estava trêmula, como se a mão que escreveu tivesse sido dominada pelo medo. Ele mencionava algo que o observava, uma presença que sentia, mas nunca conseguia ver completamente. Os detalhes eram vagos, mas a angústia era evidente. Minha pele se arrepiou conforme as descrições se tornavam mais desesperadas. Ele falava de sombras que não pertenciam a nada, de ruídos abafados que ecoavam durante a noite. E então, na última página, havia uma anotação recém-escrita: "Ele está atrás de você." Meu coração parou por um segundo. O ar ficou pesado ao meu redor. Senti o peso das palavras penetrando em mim, se arrastando pela minha espinha como garras invisíveis. Instintivamente, meus músculos se enrijeceram e minha respiração ficou superficial. Eu não queria me virar. Tudo em mim gritava que eu não devia me mover. Mas então senti. Dedos frios tocaram meu ombro. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Saltei da cadeira, derrubando o diário no chão. O quarto, antes apenas velho e empoeirado, agora parecia encolher ao meu redor. Meu olhar varreu cada canto, cada sombra, mas não havia ninguém ali. Apenas silêncio. Mas o toque ainda ardia na minha pele, um frio cortante que não se dissipava. Minha mente tentou racionalizar. Talvez o nervosismo, a sugestão do texto, um truque da imaginação. Mas então algo se moveu. O espelho no canto do quarto refletiu uma sombra que não estava lá. Um vulto indistinto, alto, imóvel, mas presente. Um calafrio subiu por minha espinha quando percebi que o reflexo não era meu, e que ele estava olhando diretamente para mim. Meu peito subia e descia em respirações curtas, erráticas. Eu queria sair dali, mas minhas pernas estavam presas ao chão, como se algo invisível me segurasse. O diário ainda estava aberto no chão, suas páginas se virando sozinhas, como se uma brisa inexistente as folheasse. O som do papel movendo-se era o único ruído no ambiente. E então, outra frase surgiu, gravada na folha diante dos meus olhos, como se uma mão invisível estivesse escrevendo naquele exato momento. Não olhe para ele. Engoli em seco. Cada fibra do meu corpo gritava para eu fugir, mas o terror me manteve preso. No espelho, a sombra se inclinou levemente para a frente. Meu estômago revirou. Não era um reflexo. Era algo dentro do espelho, algo consciente da minha presença. E estava sorrindo. Um sorriso largo demais para ser humano. Minha mente finalmente cedeu ao pânico. Corri para a porta, tentando girar a maçaneta, mas ela não se mexia. Travei os dentes, lutando contra a força invisível que me mantinha ali. O vidro do espelho estalou. Primeiro um pequeno risco, depois outro, formando uma teia de rachaduras que parecia pulsar. Um sussurro ecoou pelo quarto, baixo, arranhado, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Você o viu. Agora ele vê você. Minhas mãos suavam, escorregando na maçaneta. O espelho estalou novamente, e algo começou a emergir das rachaduras. Dedos, longos, esqueléticos, se retorcendo enquanto tentavam atravessar a superfície. Meu grito ficou preso na garganta. O diário no chão se virou sozinho para uma nova página, e a última anotação apareceu diante dos meus olhos, escrita com a mesma tinta escura. Se ele sair, você entra. Não, não. Eu não podia deixar isso acontecer. Meu instinto assumiu o controle. Dei um passo para trás, com todas as forças que me restavam, chutei o espelho.
O vidro explodiu em 1000 fragmentos. O quarto foi tomado pelo som de algo se despedaçando, não apenas o espelho, mas algo mais profundo, como um grito sufocado vindo de um outro mundo. Fui jogado para trás, caindo pesadamente contra o chão. O silêncio voltou. O ar parecia menos pesado, o quarto retornava à sua quietude antiga. Mas eu não me atrevi a me mover. Meus olhos percorreram o espaço onde o espelho estivera. Apenas cacos agora. Nenhum sinal da sombra. Nenhum reflexo que não fosse meu. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, minha respiração desacelerou. Levantei-me, minhas pernas ainda trêmulas. Recolhi o diário, hesitante. As páginas estavam em branco. Toda a escrita, todos os avisos haviam desaparecido. Mas eu sabia. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. O frio ainda estava ali, escondido na poeira, nas frestas do assoalho, nas paredes que pareciam absorver minha presença. Eu sabia que, de alguma forma, ele ainda estava me observando. Saí do quarto sem olhar para trás, segurando o diário com força contra o peito. Eu não sabia o que fazer com ele. Jogá-lo fora? Queimá-lo? Nada parecia o suficiente para apagar o que aconteceu. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu nunca mais olharia para um espelho da mesma forma. A última frase que escrevi antes de dormir foi "Estou sozinho". Era verdade. O silêncio do meu quarto era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento lá fora. Fechei o diário, coloquei-o sobre a mesa e apaguei a luz. O sono veio rápido, como se minha mente precisasse escapar da solidão. Mas, naquela noite, algo mudou. Pela manhã, quando abri o diário, meu sangue gelou. Abaixo da minha última anotação, havia uma resposta. Uma frase que eu não escrevi, mas que estava ali, com a mesma caligrafia, como se minha própria mão a tivesse traçado sem que eu soubesse. Não está mais. Meus olhos se fixaram naquelas palavras enquanto meu coração batia acelerado. O quarto parecia o mesmo, nada fora do lugar. Mas a sensação de vazio que eu tinha sentido na noite anterior havia desaparecido. Algo estava ali comigo. Levantei-me devagar, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Cada ruído na casa parecia amplificado, como se o próprio ambiente estivesse prestando atenção em mim. O diário continuava aberto sobre a mesa, como um convite para algo que eu não queria entender. Fechei-o com força, tentando afastar o pensamento irracional de que ele estava me respondendo. Passei o dia tentando ignorar aquilo. Convenci-me de que talvez eu tivesse escrito a frase e esquecido. Talvez fosse cansaço, uma brincadeira da minha própria mente. Mas conforme a noite caiu, a inquietação voltou. A sensação de estar sendo observado se tornou sufocante. E então, como se estivesse me esperando, o diário me chamou outra vez. Quando o abri, outra mensagem surgiu. Olhe para a porta. Meu estômago revirou. Minha respiração ficou presa. Meus olhos, teimosos, desviaram para a porta do quarto. Nada. Apenas a madeira escura, fechada como sempre. Mas o silêncio estava mais profundo, mais denso. Meu peito subia e descia em respirações curtas. Fechei o diário de novo e o empurrei para longe. Eu queria me convencer de que era um jogo da minha mente. Mas então veio o som. 3 batidas secas, baixas, na porta. Não um vento, não um estalo da casa se ajustando. Batidas. Deliberadas. Meu corpo inteiro travou. Minhas mãos estavam geladas, meus músculos rígidos. Esperei, contando os segundos, torcendo para que tivesse sido minha imaginação. Mas o silêncio que veio depois foi ainda pior. O quarto parecia menor. O ar estava pesado. Meus ouvidos uniam. Então, o diário se abriu sozinho. O barulho do papel se mexendo por conta própria fez meu coração parar. A página virou lentamente, como se alguém estivesse ali, invisível, folheando-o com cuidado. A nova mensagem apareceu diante dos meus olhos. Abra. Não, eu não abriria.
Meus dedos estavam cravados nos braços da cadeira. Eu não conseguia respirar direito. A porta permaneceu imóvel, mas eu sabia que algo estava do outro lado. Algo que sabia que eu podia ouvi-lo. Algo que queria que eu abrisse. Fechei os olhos, tentando reunir coragem para levantar e sair dali. Mas quando os abri novamente, vi algo que me fez perder todo o controle do meu corpo. A maçaneta estava girando. Devagar, muito devagar, como se alguém estivesse testando até onde poderia ir. Um clique suave ecoou quando a fechadura destravou. O tempo pareceu desacelerar. Minhas pernas fraquejaram. Cada centímetro do meu corpo gritava para correr, mas eu estava preso no lugar, forçado a assistir. A porta se abriu apenas uma fresta. Escuridão do outro lado. Nada além de um vazio negro, denso, esperando para ser visto. O ar ficou mais frio. Meu peito apertou com a pressão de algo invisível se aproximando. Então, o diário virou mais uma página. Meus olhos foram puxados para ele, como se eu não tivesse escolha. Você já me deixou entrar. Um arrepio gelado desceu por minha espinha. Minha mente gritava para eu sair dali, mas meu corpo não respondia. A porta rangeu mais um pouco. Eu senti. Algo respirou perto de mim. Não no corredor. Aqui dentro. No quarto. A luz piscou uma, duas vezes, e então apagou. O breu tomou conta. O silêncio foi interrompido apenas pelo som da minha própria respiração descompassada. Mas então veio outro som. Um sussurro, perto demais do meu ouvido, pronunciando uma única palavra. Obrigado. O grito que ficou preso na minha garganta finalmente saiu quando eu me joguei para trás, tropeçando na cadeira. Tentei correr, mas algo me segurou. Um toque frio, gélido, pressionando meu ombro. Minhas forças foram drenadas. Meu corpo ficou pesado, meus movimentos, lentos. Quando a luz voltou, a porta estava aberta. E eu estava sozinho. O diário ainda estava sobre a mesa, com uma nova mensagem escrita. Agora somos dois. A partir daquele dia, nunca mais estive sozinho.